Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. Hoje a gente entra num tema que ainda gera muita dúvida e muita discussão: a suplementação no CrossFit. Entre modismos e protocolos prontos, o que realmente faz diferença na performance de quem treina forte? Qual o papel da nutrição na prevenção de lesões? Quais suplementos têm respaldo científico real e quais só funcionam no marketing? O nosso convidado é Breno Duarte, nutricionista, mestre e doutorando em ciências pela USP, referência em suplementação ergogênica e autor de diversas pesquisas na área. Ele atende atletas de alto rendimento e praticantes que buscam performance e composição corporal. E hoje vai trazer o que realmente importa quando o assunto é nutrição no CrossFit. Seja bem-vindo, Breno! Muito Valeu, obrigado, Brenão. Gisele. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar sobre um assunto que, cá entre nós, acho que é de interesse mútuo, né? Super! CrossFit, nutrição. Acho que vai ser bastante enriquecedor para quem está escutando. Acho que tudo que a gente começar a falar aqui vai poder ser de alguma forma aplicado à prática, né? E colocado no contexto de vida desses praticantes ou atletas, né? Então, vamos lá. Eu vou te. Antes de eu pedir pra nossa galera se inscrever aqui nesse canal, eu vou te contar uma curiosidade. Diga. Quando eu comecei no CrossFit, eu nunca me liguei muito com nutrição, assim, né? Na minha vida do esporte. Eu sempre era muito magro, sempre precisava comer muito, enfim. E aí, quando eu entrei no CrossFit, que eu vi a necessidade, eu falei, eu acho que esse esporte aqui eu preciso cuidar um pouco mais da minha nutrição. Foi quando eu conheci a Gi, que eu precisei de uma nutricionista, perguntei na época no box, qual que é a nutricionista boa do esporte? Aí falou, fala com a Gi, não sei o que e tal. Foi quando eu conheci ela em 2000 e lá vai menino. Mas isso já remonta à importância da nutrição, com certeza. suplementação com relação ao CrossFit, que vai ser uma das nossas primeiras perguntas aqui, né? É, Mas antes disso, faça as boas aí com os nossos presentes, Gisele. sim, tem presente. Tem presente pro nosso Ó, convidado. Bacana. Muito obrigado. Ó o Brave. Presentinho pra você treinar que legal. no Pra você estilo. treinar, fazer seu crossfit, seu Hyrox. Que nóis. Show de bola, gente. Muito obrigado. Ó, E essa camiseta aí é da 03 Fitness Run, que inclusive estamos indo o quê? Pra terceira edição. Já Terceira vamos falar aí pra edição, galera terceira também. edição. Vai ocorrer agora dia 19 de julho, nossa corrida fitness. Hyrox, você já tá por dentro também? Já tá começando a tô. estudar? Muitos boxes estão começando a Tá implementar começando, isso, e- né? É. Nós, como nutricionistas, vamos ter que falar, né? Não tem que Não fazer. tem como Não tem como fugir. Tem E ao muita Brave- relação, tem muita relação com o Sim, CrossFit sim. também. Se Então, parar pra pensar, tem muita tem relação. os E ao Brave, exercícios nós ali. temos aqui no deck, né? Na verdade, no galpão aqui do lado. É um simulado de uma competição oficial de Hyrox. A gente tem pra terceira edição agora em julho. E a Brave é bacana. uma das nossas Nossa, patrocinadoras aí. e essa obrigado ao patrocinadora Brave. aqui do É. Deckcast também. E aqui Esse a daí, Laricas Fitness. se você não gosta de doce. quiser, você pode deixar comigo, tá? Deixa eu ver o que é isso. Eu não- Isso daí dá briga, hein? Acho. Esse é o Pelo visto melhor, aqui é muito bom, hein? É bom. doce fitness que você vai se deparar, tá? Depois você manda um Muito direct obrigado. confirmando. Vou falar pra vocês se eu gostei. Laricas também. Além Que disso, vamos bacana. agradecer Rocket Labs, tá aqui com a gente Deixa também. o QR Code na Já que tela a aí, gente tá falando de produção. suplementos, olha Suplementação, que a gente vai falar muito hoje, né? só. Com É. certeza. Então a gente tem aqui nossa representante aqui no podcast também, a Rocket Labs. Que legal. E E também Brave. a Brave, que é a nossa vestimenta aqui do deck, com os equipamentos que dão aquele show, inclusive estão com a gente também na 03 Fitness Run. E se você também não sabe, tá perdido em como se preparar para 03 Fitness Run, para as competições de CrossFit, para o Hyrox oficial que vai acontecer em setembro, 03 Pro, nossa produção vai deixar o link aí para vocês também. É a nossa planilha dos campeões. E se você está aqui até agora e ainda não se inscreveu no canal, te dei o Importante, tempo, hein? Eu já te dei o tempo, já deixei você aí, ó, já prontinho para isso. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse episódio lá no grupo do seu box, que a gente vai falar tudo sobre suplementação aqui e CrossFit hoje, né, Brenão? Exatamente. Vambora, vamos aprofundar. começar? Vamos começar então, Breno. Eu acho que essa é uma dúvida muito comum, né? Principalmente quem. O CrossFit ainda é relativamente um esporte. Vamos chamar de esporte, tá? Uhum. Todo mundo sabe que é uma marca, mas vamos chamar de esporte, fica mais fácil, né? Com certeza. Muito nova, né? Acho que tem pouco tempo, querendo ou não, é um baby ainda. O que muda, basicamente, de uma nutrição para um praticante, um atleta de CrossFit para outras modalidades, para outros esportes? Perfeito. Exatamente isso que você falou. A ciência, as pesquisas, elas ainda estão engatinhando, né? Tem muita coisa ainda a ser batido o martelo. Então, o que a gente sabe? Bom, o CrossFit, ele é um tipo de treinamento, um esporte, vamos dizer assim, que
ele tem uma variação muito grande de intensidade, uma variação muito grande de volume. Não que outros esportes não tenham, mas a gente tem uma ampla variedade de treinos com volumes e intensidades distintos. E o mais interessante no CrossFit é essa utilização de diversos sistemas energéticos, né? Então, quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa no CrossFit em si, a gente tem que, de alguma forma, dar substrato suficiente para que esse indivíduo ele consiga executar na melhor qualidade possível o treinamento. Então, o fato, e eu acho que o fator que é mais difícil da gente conseguir contemplar no CrossFit é essa ampla variação. Mas quando a gente pensa nas vias que são recrutadas, nos sistemas energéticos, né, a gente vê que não é muito diferente do outro esporte quando a gente considera o tempo, né? Então, quando você pensa numa sessão de CrossFit de 1 hora, a gente sabe que ela vai ter ali em torno de 3 blocos, né? Principalmente quando a gente pensa numa aula. Então vai ter um warm-up, um aquecimento, vai ter ali um bloco 2, ali um bloco técnico. Dependendo, pode não haver um bloco 3, pode somente haver um bloco 2, pode ser um treino mais longo. Então, é um fato. Quando a gente pensa no praticante, a gente sabe que a sessão vai durar em torno de 50 minutos a 1 hora. Então a gente consegue trabalhar bem em cima daquilo, como se fosse para qualquer outra modalidade. O que a gente tem que entender é como que a gente vai categorizar isso. Bom, ele é praticante ou ele é atleta? Então, a partir daí, cabe entender o volume de treinamento desse indivíduo, cabe entender qual que é a percepção de esforço dele, né? E eu acho que o CrossFit tem uma peculiaridade muito interessante em relação aos benchmarks, né? Eu, pelo menos em consultório, muito se utiliza da literatura científica para poder usar como base, mas a prática ela traz uma visão muito bacana, que muitas vezes, exatamente pelo CrossFit estar engatinhando nas pesquisas, a gente não consegue enxergar. Mas, por exemplo, como que você vai dizer para um atleta, para um praticante, que ele precisa de X gramas de carboidrato? Bom, a gente sabe que o praticante ele tem aquela janela limitada, mas e o atleta? Com uma planilha altamente variada? Como é que a gente faz? Então, a gente sabe que existem algumas ferramentas que são possíveis da gente utilizar. Bom, só para não fugir muito, em relação à nutrição, ele não difere muito de outros esportes. Como a gente vai trabalhar em cima disso que difere. Então, quando a gente pensa numa ferramenta para se utilizar, para poder medir, por exemplo, como que a gente vai prescrever uma dieta para um praticante de CrossFit, a gente pode pensar, por exemplo, em benchmarks, como eu falei para vocês. Então, hoje o indivíduo ele faz um determinado benchmark em tanto tempo. A gente pode alterar o planejamento alimentar desse indivíduo, o planejamento alimentar dessa pessoa, desse praticante, desse atleta, e a partir daí a gente pode ver se ele evoluiu ou se não evoluiu. Essa é uma ferramenta possível da gente utilizar. Então, o benchmark, do meu ponto de vista, ele é uma ótima ferramenta para a gente poder medir. E você já identifica o nível desse praticante, Sim, né? ajuda muito, né? Exatamente. Você sabe, pô, você faz uma Fran em 10 minutos. Exato. Pra quem vive a modalidade, já sabe exatamente, pô, acho que tem bastante campo a melhorar. Será que precisa perder peso, né? Será que é o pull-up que tá travando? Ou será que é o thruster que ele não tem força pra empurrar a barra? Então, Exatamente. E aí cabe essa você reflexão. vai ter né? no campo pra melhorar, né? Isso. E cabe essa reflexão na hora, né? O paciente chega para você no consultório e aí você pergunta, olha, qual que é o seu tempo de determinado benchmark? Ele fala X. Aí, ok, tá bom. Mas será que ele é RX? Será que ele é Scale? Será que ele é FIT? Como é que tá sendo como é que a gente categoriza esse cara? Bom, você faz todos os movimentos? Ah, não faço. Então, peraí. A gente já pode segurar um pouco a mão. Perguntar sobre cargas também. Agora, uma né? dúvida que eu tenho. Chega lá, pode chegar o Joãozinho, ou a Maria, ou o Anderon Primo, lá na consulta com vocês. E a gente, assim, sabe que cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua, né, sua individualidade biológica ali, mas, via de regra, vocês devem ter um padrão, né? Que você fala assim, o CrossFit é isso, é o que você falou, é 1 hora de treino, eu sei que tem o aquecimento, eu sei que vai ter ali uma parte técnica de uns 20, 30 minutos, mas um workout em média, né, do CrossFit de 8 a 20 minutos. Quando é um workout longo, 20, um workout mais curto, 8, mas vai rodar mais ou menos nessa média. Vocês fazem um cálculo genérico com base nisso? Falar, o CrossFit é isso aqui, mas
que eu imagino que uma sessão, em média, o quê? 300 a 400 calorias, eu vou calcular com base nisso, ou vocês utilizam alguma outra estratégia? Vou falar como eu faço e como a gente tem a visão na literatura. Se a gente considerar os benchmarks, as pesquisas que são feitas relacionadas ao CrossFit, existem algumas que mediram gastos calóricos diversos. Então, Cindy, benchmark Cindy, benchmark Fran, benchmark Fight Gonna Bet. Fight Gonna Bet. Então, existe uma ampla variação, né, de benchmarks que foram já avaliados e foi medido o gasto calórico. Mas a gente também tem uma ampla variação do gasto calórico. Então, são muitos benchmarks, mas a gente também tem uma variação muito grande de gasto calórico entre os benchmarks. O que isso mostra pra gente? Uma imaturidade ainda, talvez, pela pesquisa científica, para poder realmente refletir a realidade. Talvez imaturidade não seja a palavra correta, mas ainda está faltando se estabelecer de fato. Por exemplo, como que você, na hora deles avaliarem esse gasto calórico, quem que é o público? Como que eles recrutam esses caras? O cara tem 3 anos de CrossFit? Tá bom, mas ele é 3 anos de CrossFit, mas tem gente que tem 10 anos de CrossFit e continua scale. Como é que você vai comparar o perfil de performance de um cara que é RX, um cara que chega no RX ali em 2, 3 anos? Aquelas máquinas, né, que já começam e já... Nasceu pronto. Nasceu pronto. E aí você vai comparar o perfil desses dois caras. Não tem como. Então, quando a gente fala sobre essa variação, é muito difícil a gente estabelecer o gasto calórico para poder prescrever a dieta. O que as pesquisas, né, demonstram? Bom, o perfil de prescrição prescrição dietética para o público do CrossFit, ele segue uma linha muito parecida com de outros esportes, no que diz respeito à recomendação. Então, a gente sabe que vai ficar ali na casa de 5 a 12 gramas, dependendo do tempo. Então, se o cara, obviamente, a gente não vai colocar 12 gramas de carboidrato para um cara que treina 1 a 2 horas. Mas a gente consegue ter uma ideia de quanto maior o tempo que aquele cara está exposto ao treino, mais ele vai gastar. Quanto mais treinado esse cara e a gente pode considerar, por exemplo, parâmetros como VO2 máximo, o nível de experiência desse atleta, mais ele vai gastar. Então, quanto mais treinado ele melhor ele utiliza fonte de carboidrato, fonte de carboidrato. Perfeito? Então, se ele está bem treinado, ele vai conseguir... a gente consegue prescrever mais carboidrato para esse atleta do que para um cara que não está, por exemplo, treinando somente a O aula. carboidrato tem que merecer, né? Tem que merecer. Merecimento. Exatamente. Uma escala de merecimento. Conquiste Exatamente. os seus carboidratos, né? Conquiste os seus carboidratos. Exatamente. Tem pacientes que a gente prescreve ali, por exemplo, 3 gramas por quilo de carboidrato. Cá entre nós, é uma quantidade ok, mas é um cara que está começando. Eu vejo também que tem... E eu procurei agir na época, porque eu sou um cara muito autodidata em tudo que eu faço, né? E a CrossFit, no primeiro mês que eu iniciei o CrossFit, assim, eu já peguei o Guide Level 1, eu li inteiro aquele manual, né? Logo eu fiz o Level 1 também, assim, tinha 6 meses de CrossFit, eu tinha Level 1 de CrossFit. E lá, até hoje, eles seguem, e foi difícil, inclusive no meu Level 2, que eu briguei com eles por causa disso lá. Tá Eles seguem ainda, né? a mesma metodologia de alimentação que, de fato, de imediato, eu vi que não funcionava comigo no meu primeiro mês. Por isso que eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Porque a primeira coisa que eles tiram lá é, não, esquece, carboidrato. Gordura, a dieta de bloco lá, né? Que eles pegam um bloco de carboidrato, um bloco de não sei o quê, um bloco de... Aí raízes, um pouquinho de Paleolítica, né? Paleolítica, Paleo, aquela coisa toda. Enfim. É que eu acho que eles Era exageraram gordura um e proteína pouco. e carbo, eles... Não, tira fora. Aí você É fala, que a ideia cara, da CrossFit era incentivar as pessoas a ter uma alimentação mais limpa. Então eu acho que eles exageraram um pouco nessa mas isso eles indicação. demonizaram o carbo, né? Sim, né, paralelo a isso, né? Bom, você só vai comer alimentos que foram plantados, que foram Naturais. pescados, né? E aí eu acho que eles se passaram um pouco nessa indicação, porque num primeiro momento a CrossFit tinha uma ideia de saúde, não de performance, né? Assim, era de você ter uma boa saúde. Então, industrializados, processados, ultraprocessados. Só que ainda bem que, né, a gente vem avançando em relação a isso, entendendo as demandas da modalidade, você consegue perceber que ali está muito exagerado, né? Seria muito extremista Sim. essas indicações.
E sabe o que é mais interessante? Vocês estão trazendo isso para pauta. Eu acho muito bacana discutir a evolução, né? Quanto que o Exato. quantos anos a gente tem o CrossFit aqui no Brasil? Você No sabe? Isso em Brasil, 2010, 11, né? 2011 foi o Faz- primeiro box. Perfeito. Então, no Level 1, realmente tem isso. E eles colocam lá que a CrossFit ela segue uma metodologia completamente empírica. E faz sentido, porque foi uma criação ali que deu certo, e agora surgem os estudos, as pesquisas, e ainda está engatinhando. E lá eles falam exatamente isso, né? Eles falam para seguir um modelo de dieta paleolítica, eles falam sobre dieta de zona, de 30, 30, De 40, blocos. fala sobre dieta em blocos, fala sobre tudo isso. É uma pena, né, que eles não atualizaram ainda isso. Eu acho que caberia ali já uma atualização com Sim. tanta pesquisa Não, que e já quantos surgiu, né? atletas, né, que já não se passou ali pelo CrossFit Games, onde eles falam de alimentação e os caras são os campeões do mundo, né? Então, É. assim, o cara não ia Eu acho chegar que ali é à um toa. olhar que não foi colocado mais ali Sim. nesse capítulo. É, Foi um olhar que não foi mais direcionado para este inclusive, capítulo. a própria Então, acabou ficando. suplementação não é um negócio que eles colocam lá. Não, Eles não falam muito de suplementação dentro ali não. do manual deles. Mas enfim, pra gente não se perder aqui. E existe um perfil alimentar comum dos praticantes do CrossFit que Quando a gente fala sobre exatamente isso, muitos boxes ainda pregam essa ideia de baixar o carboidrato, de restringir agudamente o carboidrato, para você conseguir ter, por exemplo, um corpo bacana, uma vida saudável. Então, exatamente por isso. Idealmente, não deveria ser isso, mas é a maior parte que chega em consultório. Porque muitos treinadores ainda acabam acreditam nisso, né? acreditam nisso. Entendeu? Fizeram level 1, né? Fizeram level Participaram 1. de todos. Mas faz sentido, né? Sim. Se a gente parar pra pensar na questão do level 1, eles aprenderam a metodologia ali da aprenderam. CrossFit e foi passado isso pra eles. Eles não têm obrigação de saber sobre nutrição, né? Mas, diga-se de passagem, eu acho excelente que as pesquisas estão evoluindo e agora a gente consegue realmente indicar, olha, você precisa de fato de carboidrato. É um exercício com alta intensidade, volume variado, você usa diversos sistemas energéticos, então, cara, você tem que comer carboidrato, não tem como fugir disso. Se você quer evoluir, você tem. Ah, hoje você tá. E se você não tá com. Você come, você fala, não tô desenvolvendo. É porque talvez às vezes não tá sendo suficiente. Isso é algo que que eu vou ainda conversar com vocês. Eu acho que é muito importante a gente bater esse martelo, que o gasto energético do CrossFit é enorme. É enorme. E exatamente por ser enorme, e pelas pessoas se tornarem, de certa forma, vamos falar addicted, né? De certa forma, viciadas no CrossFit, elas começam a aumentar o volume de maneira indiscriminada. E aí o aumento do volume não acompanha o aumento do conteúdo de carboidrato, né? O conteúdo calórico da dieta. E aí, consequentemente, o que acontece? Esse cara começa a apresentar alguns sintomas, né, gerais, pode levar a uma lesão, isso no futuro. Então, existe um perfil. E eu acho que isso explica muito do porquê a gente escutou durante muito tempo CrossFit machuca, né? Existe sim, talvez, uma falta de responsabilidade de quem está supervisionando a aula, concordo. O CrossFit é executado em alta intensidade? Tem seus riscos? Tem, como todo e qualquer esporte. Pelo contrário, existem esportes de característica coletiva que são muito mais lesivos do que o CrossFit. Se bem feito, o CrossFit não vai lesionar. E aí, quando a gente pensa na alimentação, a gente sabe que eles consomem muito pouca caloria, né? E aí a gente pensa, bom, você recebe a orientação de seguir uma dieta baixíssima em carboidrato, muitos boxes acabam ainda propagando isso, e aí você tem uma alta frequência de lesão. O que está acontecendo com esse pessoal? Bom, existe um posicionamento do Comitê Olímpico Internacional em 2018 sobre síndrome da deficiência relativa de energia no esporte. E a gente sabe, isso já está bem claro, de certa forma, é um modelo que eles buscam ali para explicar tudo que pode acontecer com um indivíduo que tem uma alta demanda de treinos, então um aumento de intensidade indiscriminado, um aumento de volume indiscriminado, então sem planejamento, né? Sem uma organização prévia, e ainda por cima uma redução da ingestão calórica. Porque existe essa recomendação. E, infelizmente, aí cabe a nós, nutricionistas também, fazer essa educação nutricional, porque é o perfil de quem pratica.
Mas isso é muito comum, né? Muita gente, Muito. quando eu vejo, você me comenta muito isso, né? Quando você entrega a dieta pro paciente, ele fala, nossa, mas eu vou ter que comer tudo isso? É. Porque E às vezes não tá nem perto ainda do que de fato ele deveria comer, que a gente vai Exatamente. aumentando de uma forma E mais. essa reação é muito É, bacana, né? é. Eu ainda falo assim, eu falo: "Olha, na verdade você tinha que estar comendo até um pouco mais aqui, pra não te assustar, eu não vou do que você tava pro E é muito engraçado que mais". depois ele fala assim, nossa, mas eu perdi peso. É. Metabolismo que volta a funcionar Exato. muito melhor, né. Exatamente, né? Porque é uma pessoa que é isso, estava com consumo calórico extremamente baixo do que o que ele tá E gastando. eu vou te falar, eu teve atleta elite que começou a passar contigo que me falou isso recentemente. Ele falou, nossa, achei que eu tava comendo, não tava, melhorou minha performance e minha composição corporal também, comendo mais. E tem uma explicação muito plausível para isso, né? Se a gente parar para pensar, o corpo ele vai se tornando mais econômico à medida que você. Pensa o Sim, seguinte: a disponibilidade de energia, ela nada mais é do que a energia que você tem para executar suas funções fisiológicas. Seu coração bater, você respirar, seu cérebro funcionar, e aí, de repente, você aumenta drasticamente o volume de treino, ou você pode até mesmo, digamos, só treinar um pouco mais pesado do que você está habituado e reduzir bruscamente a quantidade calórica. Isso vai se refletir na sua disponibilidade de energia. Bom, você já tem pouca energia disponível para poder executar as funções normais do seu corpo. Então, você ainda está querendo gastar mais no treino? Ou você aumenta a caloria, ou o seu corpo ele vai entrar. Eu gosto de usar esse termo no modo de sobrevivência. Modo avião. Vamos dizer assim. Porque ele vai se tornando mais econômico para preservar o que é importante. E ainda assim, ele não vai estar de maneira. De maneira geral, falando assim, trabalhando na melhor forma possível. Esse modo econômico, algumas pessoas ficam mais letárgicas, algumas pessoas ficam mais fadigadas com facilidade, e aí começa a ganhar peso, porque, bom, a energia que eu tenho disponível, penso, vamos dizer assim, é mais fácil para o corpo simplesmente captar essa energia e armazenar como fonte de energia. Por que, que eu vou. Qual que é a melhor forma de armazenar energia? Gordura. Gordura. Então, por que que é engraçado, incoerente às vezes a gente pensar contraditório, porque se a gente reduz bruscamente a quantidade calórica, do nada, algumas pessoas começam a engordar. Por que que isso acontece? Exatamente por isso. Aí uhum. você aumenta e a pessoa emagrece, porque agora você tem disponível energia para ele. E aí quando você entra numa condição assim, ganhar gordura é o menor dos problemas, né? A pessoa fica mais irritada, ela pode apresentar alguns dependendo do indivíduo, ele pode apresentar um quadro de compulsão alimentar, alguns apresentam depressão, ansiedade. E aí entra a questão do crossfit, que tanto falam, né, que o crossfit é lesivo. Quando você restringe drasticamente a quantidade calórica, você não tem energia disponível para o seu corpo executar as funções fisiológicas naturais, e ainda por cima você continua treinando, você tem uma condição de baixa densidade mineral óssea. O que é essa baixa densidade mineral óssea? Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver osteoporose agudamente, osteopenia. Então, essas pessoas, elas têm um maior risco para lesão. Então, digamos, pode ser óssea, pode ser tendinha, pode ser muscular, pode vir a acontecer. E aí você vê aquela. E como é que você encontra, como é que você descobre isso, né? Como é que você avalia isso? Bom, frequentemente se lesionando, vive irritado, cansado, não tá evoluindo, tem alguma coisa errada. Fadiga Se extrema, você não né. quer treinar fofo, coma, tá? E Exatamente. procure seu nutricionista para ajustar essa dieta, né? É. Agora Exatamente. vamos lá. E com relação à suplementação, o que que a gente pode dizer aí em relação ao CrossFit? O que que a gente trabalha, o que que não trabalha, o que que presta, o que que não presta? Quando a gente pensa em suplementação, aqueles top 5 são fato. A gente tem. Isso a gente tem certeza de evidência robusta, né? De pesquisa que realmente endossa a utilização. Então a gente sabe que creatina, bicarbonato de sódio, betalanina, Nitrato. nitrato, cafeína. Esses 5 suplementos, não é que a gente tem uma evidência direta com o CrossFit. A gente tem, novamente, a gente tem pesquisas engatinhando. Lá na USP até a gente tem pesquisa rodando com betalanina, bicarbonato. Só que, exatamente por uma dificuldade muito grande da gente estabelecer um protocolo para a gente pesquisar, a gente não consegue dizer exatamente, olha, isso aqui realmente funciona para o CrossFit. Mas se a gente julgar
pelos trabalhos que a gente tem, né, as evidências que a gente tem em relação à suplementação, e em quais quais faixas de duração de tempo realmente funcionam, então, é um fato, esses 5 poderiam funcionar. Então, não é que a gente não tenha, não é que a gente tá usando uma metodologia a gente não tá usando, como eu posso dizer, a gente tá usando uma suposição, não. A gente sabe que esses 5 suplementos, eles têm uma melhor atuação em determinadas faixas de duração de tempo, em melhores tipos de exercício. E o CrossFit, o mais bacana dele é Mix que modality. Tem tudo, por isso que todos exatamente, podem ajudar. CrossFit é tudo, né, Gisele? É, Como exato. você O diz, que é né? CrossFit? CrossFit é tudo. CrossFit é tudo. Você tem treino de alta intensidade, você tem treino de baixa intensidade, volume Longão. alto, volume baixo. Você tem Murphy de 1 hora, você tem Fran de 2 minutos. Exatamente. Você tem o que eles quiserem colocar. É. A real é Exatamente. essa, Qualquer né? desafio pode ser o CrossFit, se encaixado dentro de uma Exatamente. competição de CrossFit. Desses 5 suplementos, assim, todos, né, têm características que podem ser interessantes, né, pensando nas características da modalidade. Mas se você pudesse, olha, meu paciente só pode usar um, qual você falaria que é o que mais se encaixa com o CrossFit? Realmente a creatina ela é muito prática, né? Do ponto de vista tanto de suplementação, eu acho que por facilidade também. Eu acho que quando a gente pensa no paciente, ele quer um ganho de força, muitas vezes, ele quer um ganho de potência, o CrossFit trabalha muita potência. Então a creatina ela acaba contemplando esses benefícios. Então, quando a gente pensa na característica da creatina, ela vai melhorar exercícios de alta intensidade e curta duração. Quanto que a gente tem isso no CrossFit? Bom, LPO é um fato. Toda a técnica ali de LPO que a gente está realizando, toda a parte de levantamento de peso, Força. força, potência, sprints, salto de caixa, tudo isso pode se beneficiar, de certa forma, com a suplementação de creatina. Então, faz sentido que a creatina, a gente poderia dizer que é o top 1 ali, entre os suplementos. A gente pode considerar isso. E com relação, não sei se Creatina. vocês têm essa mesma visão, mas pelo menos eu vejo que o Whey Protein hoje, ele já nem se discute mais como suplemento. Eu acredito que ele mudou de categoria até, né? Porque você vai no complemento. mercado, qualquer danoninho lá, tá lá, proteico, É. aí você vai ver o ingrediente, Whey Protein, não sei o quê. Tem proteína em proteína tudo do hoje, né? Sim, sim. Cara, Colocaram ele já não se coloca. Porque quando, na minha época de treino de musculação, o suplemento que a gente buscava era o Whey, né? Não, vou tomar Whey, aí o pai olhava o potão. Ah, tô tomando bomba, esses potes O gigantes. Whey já foi a creatina da atualidade, mas né? o Whey, ele já. Eu vejo que assim, quando a gente fala de suplementação, vocês nem tocam mais em. O Whey ele virou algo tão comum, né? Tão natural que ele meio que na categoria alimento já. Né? A suplementação de proteína tem muita evidência também, É um claro. fato, E sim, aí sim. o Whey Protein entra nessa categoria, né? É que é justamente isso, o Whey Protein já virou um complemento, assim. Acho que a gente já Exato. conta como se fosse uma comida mesmo, Isso. né? Porque é tão versátil, prático e de muita qualidade, Com né? Uma certeza. proteína de muita Com qualidade. certeza. E é isso, né? Por exemplo, quando a gente pensa em desempenho, a gente tem aqueles suplementos que são voltados diretamente, que eles vão te dar um ganho de desempenho. E aí, o Whey Protein, ele tá ali porque, de certa forma, é isso que vocês falaram, né? Ele é um suplemento que, do ponto de vista, assim, de utilização, ele é o mais comum. Mas não diretamente para desempenho. Ele vai fazer a manutenção do que a gente precisa. Massa muscular, então hipertrofia muscular, vai ter ganho de massa muscular aquele indivíduo, vai ajustar, por exemplo, o apetite daquele paciente, daquele praticante. Ficar entre nós, o cara tá lá sendo submetido a treino de alta intensidade, volume alto, ele vai acabar ficando com mais fome. A proteína, ela ajuda nesse sentido. Fora que na recuperação, ele é essencial, ele é fundamental. Então, mas é isso. Não é via de. Não dá pra gente falar. Eu pelo menos, eu não trato como via de regra, mas existem suas exceções, obviamente, mas o Whey Protein, do meu ponto de vista, pro cara que tá ali treinando em alta intensidade e volume alto, tem que ter. Tem que estar lá na dieta. Já é tão comum que a gente às vezes até acaba não citando, né? Exato, de tão normal Tão que normal é, que né? já se tornou. Porque quem não gosta de whey vai fazer isso que vocês falaram. Vai tomar uma bebida láctea proteica. Sim, mas de alguma forma vai estar usando a Exatamente. proteína, né? Exatamente. Você indica muito bicarbonato de sódio na sua prática clínica com seus Não. pacientes? Não. E é interessante isso, né? Porque é um suplemento muito efetivo. Do ponto de vista comercial, ele não é tão interessante para as empresas, né? Até por conta do custo. Cá entre nós, a gente compra um quitano É ali barato, no né? mercado, né? A gente compra bicarbonato baratíssimo. E só que existe uma ampla gama de efeitos colaterais. Então a gente sabe que as doses ficam ali na casa de. Eu gosto de falar que a dose do bicarbonato ela é progressiva.
Porque nunca dá para começar com a dose máxima logo de cara, porque a chance de dar algum piriri Eu ali no meio do tentei paciente. Já e tentou? deu ruim. Deu ruim? Chega cara que você precisa tomar. Algumas vezes já, né? Não Não é dá, pra pra você, mim não não é deu pra certo ele. esse trem, não. Mas é exatamente isso. Existe uma individualidade muito grande na utilização de bicarbonato. Existem algumas pesquisas que a gente. Digo até o próprio Pedro, né, que veio aqui recentemente, ele estava rodando uma pesquisa há um tempo atrás sobre polimorfismos, né, variações genéticas de, digamos assim, proteínas envolvidas no metabolismo do bicarbonato de sódio. Então parece que existe ali uma variação de pessoa para pessoa. Você não se sentiu bem, outra pessoa pode se sentir bem. Então, o ideal do bicarbonato é que ele atua principalmente na acidose muscular. Então, a gente sabe que um exercício de alta intensidade tem uma tendência a produzir muito ácido. Então, esse indivíduo ele pode chegar à fadiga rapidamente, num benchmark, por exemplo, um Fran, digamos assim, que ele é um benchmark extremamente intenso. Se a gente parar para pensar no metabolismo, ele chega rapidamente à fadiga. Ele pode chegar rapidamente à fadiga, se ele não for muito bem treinado. E aí, você pensa, quais suplementos atuariam melhor ali? Bicarbonato, betalanina, e aí a gente pensa no bicarbonato. Bom, vamos suplementar. Ok. Começa com 0,3 gramas por quilo de peso? Não. Você progride a dose aos poucos. Vê primeiro se a pessoa responde bem. Porque senão pode acontecer exatamente isso, né? Traumatiza. Pode traumatizar. Ou vai ficar o resto. Não vai treinar e vai parar no É. banheiro, infelizmente. Esse Mas. é um colateral muito pesado, né? Diferente, assim, da betalanina, que é uma parestesia. Creatina, basicamente, a gente não tem nem colateral. Então, Isso. é um colateral que te trava, que você vai perder pelo menos aí uns 2 dias de treino, Então. né? Numa Agora, competição, então. Desconforto uma gastrointestinal. dúvida legal aqui, que esses dias eu recebi no meu direct, de um menino que comprou a creatina da Rocket, inclusive. Ele falou assim, olha, a minha creatinina, comecei a tomar a creatina da Rocket, minha creatinina aumentou. Aí ele já, não, tô querendo ir no médico, tô ficando preocupado, porque não sei o quê, porque aumentou minha creatinina. E assim, a dúvida aqui com relação esses suplementos são seguros pro uso, São. você que tá em casa, para você não ficar preocupado com essa creatinina? Com certeza. Quando a gente fala desses 5 suplementos, é porque eles têm evidência robusta de efetividade, eles são efetivos, e eles ainda por cima são seguros. Quando a gente fala do bicarbonato, é porque ele tem o seu colateral. Mas não é que ele não seja seguro. Ele não vai colocar em risco a sua saúde. Agora, existem outras substâncias que podem ser arriscadas. Não é o caso desses 5. Esses 5, se você seguir a dosagem, a recomendação, é um fato. Eles são seguros e são efetivos. Então, é possível. Mas não é todo mundo. Essa que é a questão, né? Não é todo mundo que vai conseguir responder muito bem. E não é porque os 5 são efetivos que necessariamente a gente precisa suplementar os 5. Isso é um fato interessante. Como eu falei, creatina, bacana. Tem um custo-benefício muito bom. É segura. Sobre a creatinina, é natural, né? A pessoa vai suplementar creatina, vai ter a creatinina aumentada. E aí, na hora de avaliar um exame, existem outros marcadores que são mais interessantes de serem utilizados, que não somente a creatinina, na hora de a gente fazer um pedido de exame bioquímico, né? Agora, bicarbonato, colateral. Desconforto gastrointestinal, vai ter uma diarreia, pode ter náusea, até mesmo vomitar. Como Algumas pode não ter pessoas. nada, né? Como pode não Pode ter não ter nada. nada. A pessoa responder super bem. É. Betalanina, como você falou, Gisele. A parestesia. Cá entre nós, eu acho extremamente desconfortável. E eu não gosto. Pra algumas pessoas é bem Eu já desconfortável. gosto. Tem gente É que hora gosta. que dá Tem aquele gente assim, que- bateu. Agora Sim. eu vou, Exato. velho. Como E normalmente esse daí também é outro suplemento, que a gente não cita aqui, que é o Psicológico. placebo. Bateu. A hora que placebo, começa a pinicar, eu falo, como a betalarina tá presente em muitos pegou. pré-treinos, né? A galera acaba associando muito essa parestesia. Ah, bateu. Isso agora vai, agora eu vou treinar bem. O que de certa forma, é muito bom, Muito né? bom, é. É muito É, bom. efeito psicológico. E Sim. assim, então, psicológico, Um efeito ele é muito motivacional. importante no treino. Exato, Cabeça, a gente sabe que comanda Com tudo também. certeza, Com com certeza. certeza. E falando nisso, e até aproveitando, existe um efeito que é fisiológico, e esse psicológico ele é muito importante. E eu posso citar outro suplemento dentro desses 5, que eu diria que 50% do efeito já tem pesquisa mostrando que é placebo, que é a cafeína. Cafeína. 50% do efeito da cafeína é placebo. Por quê? A pessoa já associa. Bom, eu vou tomar cafeína. Cafeína é bom, café. A gente pode Energia. parar para pensar. Bom, é estimulante. A gente já tem essa. A gente cresce com o conhecimento de que fato que o café ele é estimulante. Então, consequentemente, a cafeína é estimulante. Então, a pessoa já espera um efeito estimulante daquele suplemento. Já está intrínseco ali. Consequentemente, ele toma, existe o efeito da substância,
e existe o efeito psicobiológico, que é o placebo. Então, é um fato. A gente sabe que aquela se você é uma pessoa otimista, acredita. Existe uma frase que é muito bacana, né? Para um tratamento ser efetivo, a gente precisa de um mesclado de ciência e fé. E é a mais pura verdade. Se você suplementar algo acreditando que vai dar errado, vai dar errado. Ou talvez você não sinta realmente os benefícios daquela substância. Então, a gente sabe, por exemplo, tem trabalhos que foram conduzidos na própria USP que as pessoas suplementavam cápsulas sem saber, então era um estudo randomizado, cego, então eles não conseguiam ver o que eles estavam suplementando, e era dito que, olha, você está tomando placebo, você está tomando cafeína, e aí, consequentemente, a pessoa ela poderia se beneficiar ou não de acordo com o que foi indicado que ela estava tomando, mas às vezes o que ela estava tomando era cafeína e foi dito que era placebo. E na outra situação, ela estava tomando placebo e foi dito que era cafeína. Então, existe um benefício realmente desse efeito psicobiológico. E é muito bacana isso. Isso para cafeína, para mim, eu acho que é a que mais chama atenção do ponto de vista de efeito placebo. Aí a gente pode chamar, por exemplo, falar também de outra substância, que é o nitrato. No caso, a gente tem pesquisas recentes, até meu doutorado é sobre isso, a gente está avaliando formas diferentes de suplementação de nitrato para poder ver o que realmente é efetivo. Porque hoje todo mundo toma um suco de beterraba, né? Mas cá entre nós, tomar 500 ml de suco de beterraba é terrível, né? É ruim. Imagina você tomar para ir treinar crossfit, Uhum. ficar de ponta cabeça, fazer um handstand walk. Não dá. Você fica lembrando dele. Fica lembrando. E aquele birite, é bom? Bacana, é um dos suplementos que a gente está testando. A gente quer comparar ele com o nitrato de sódio, né? A gente quer ver se os sais de nitrato, que a gente tem como suplementar no formato de sal, e tem o Beat It, que é o shot concentrado com 70 ml de suco de beterraba. Eu fui até, por sinal, não tenho conflito de interesse, tá? É que eu acho que é bacana falar sobre o produto pelo seguinte, conversando com um distribuidor aqui do Brasil, distribui o Beat It aqui no Brasil, ele comentou que dentro de 70 ml de shot de suco de beterraba, dependendo da safra, são utilizados de 6 a 8 beterrabas. Então pensa, eles conseguem utilizar dentro de 70 ml, tem uma tecnologia que permite que eles façam dentro de 70 Essa ml concentração. essa concentração, cerca de 400 miligramas de nitrato. E aí eu pergunto para vocês acreditam que de fato aquele suco de beterraba que a gente prepara em casa tem essa concentração? Tanto que, assim, isso é legal você falar isso, porque eu sempre falo que quando eu quero o efeito do nitrato no meu paciente, não é o suco de beterraba que eu indico. Exatamente. Eu indico o suplemento padronizado. Agora, estimular o consumo de beterraba sempre. Pô, é um Perfeito. alimento extremamente saudável, antioxidante, enfim, tem todos os seus benefícios, tem uma quantidade legal de carboidrato. Mas quando eu quero o efeito do nitrato, Ergogênico mesmo. não é o suco de beterraba. Porque realmente é isso. Às vezes a pessoa, inclusive, ela bate um sucão de beterraba e congela para 5 dias. Exato. 3 beterrabas que ela bateu, ela divide em 5 potinhos, 5 E garrafinhas. aí que é E o efeito da dosagem que é recomendado. E aí tem o placebo, porque ela toma o suco de Perfeito. beterraba e Perfeito. fala que Aí eu vou tá indo entrar num super outro bem. aspecto aqui com vocês, que eu já recebi pergunta assim também, né? No meu direct. Ah, eu tô grávida e, pô, eu posso tomar betalanina, não sei o quê. Até que ponto que o atleta recreativo, que ele só quer melhorar a vida dele ali, ele precisa ficar preocupado com a suplementação? E beleza, o atleta elite, que quer ir pro games, que quer aquele um segundo a mais. Tanto que pra essa menina eu falei, minha filha, você tá grávida, esquece. Toma aí, sabe, não fica preocupado com isso agora. O seu momento agora não é performar, não sei se foi um dia, mas agora eu tenho certeza que não é, entendeu? Então, assim, mantém seu treino, faz sua atividade, se alimenta bem. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso, né? Porque são dois aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, é um atleta recreativo. Segundo, é uma grávida, uma gestante. Então, como é que a gente trabalha em cima disso? Bom, se é gestante, eu já diria que nem creatina. Embora existam aqueles que indiquem, e eu acho que é pertinente do ponto de vista, bom, ela é segura, ok, só que não é algo que eu faria. Porque, embora seja segura, a gente não sabe o desfecho disso para uma gestante. A gente não sabe como é que isso vai. Não existem pesquisas. Eu acho que talvez um comitê de ética nunca aprovaria algo assim, né? Uma pesquisa com uma gestante. Mas, se a gente for julgar pelo risco, aparentemente não existe.
mas a gente não tem a certeza. E pela falta de E certeza, assim, o pra quê? Eu pra sempre, quê? eu sempre sei, por exemplo, a betalanina, qual que é o objetivo principal? Onde que a betalanina vai atuar principalmente? Uma atividade de alta intensidade, que tem a acidose, aquela queimação. Perfeito. Você, gestante, com 5 meses, você tá conseguindo dar essa intensidade hoje pro treino? Então, assim, você tá treinando a ponto de ficar tão intenso e sentir essa. Provavelmente não, tá tudo mais adaptado, tá tendo que colocar menos intensidade. Então, nesse cenário, a beta-alanina não vai fazer sentido, porque Exato, aonde ela atua, você não tá tendo esse estímulo. Então, eu sempre faço essa pergunta, por exemplo: exato. ah, pode usar? Não é que vai te fazer mal. Mas pensando assim por Mas alta por quê? intensidade, uma Exatamente. gestante, É, ainda por é cima. só você pensar assim, ó, para que que serve o suplemento? Ah, ele serve para o ganho de força. Mas o ganho de força, eu vou precisar fazer força, eu vou ter que fazer sobrecarga. Você vai conseguir fazer isso com 6 meses de gestação? Essa força toda, essa sobrecarga toda? Então, se o seu objetivo com a creatina é esse, não tem por que usar creatina. Exato. Porque para isso, para esse objetivo, não. Você vai sempre perguntar o porquê que você quer a beta-alanina. Exato. Fora que os riscos, do meu ponto de vista, não permitem a gente analisar assim, olha, realmente vou suplementar. A gente não sabe, né? Não tem uma pesquisa com gestante. Isso é muito complicado. E a gestante, tudo tem que ser muito individualizado, mas com a gestante eu acho que é um dos cenários onde a individualidade mais tem que ser levada em Com certeza, consideração. com A gente tá certeza. falando de um momento Esse da mulher é um que exemplo que eu tô dando que foi verídico no meu direct isso, mas isso acho que é o dia a dia de vocês, e às né, vezes a gente volta chegar o para aquele paciente. efeito também placebo. Exato. Então, mantém aí 3 gramas de creatina durante a sua gestação, que não vai fazer mal, mas de repente é o que ela precisa para estar mais motivada para ir treinar, para ter um pouco mais de segurança com a Perfeito. manutenção da massa muscular dela. Eu acho que é com casos e casos, Eu acho que é né. exatamente isso, são casos e casos. Eu acho que não dá para generalizar a conduta, mas isso que você falou, para gestante, eu acho que o pensamento é realmente esse, o raciocínio seria exatamente esse. Agora, para o recreativamente ativo, né, que você citou, olha, Vai tomar um nitrato, vai tomar uma betalanina, vai, enfim, qual que é o seu são objetivo, né? várias coisas que têm que ser colocadas em pauta, né? Eu acho que, bom, ele treina por quê? Ele quer ser atleta, ele quer qualidade de vida, ele quer um shape legal, ele tá disposto a gastar quanto? Ele tá a fim de gastar, ele tem uma condição financeira que suporta isso, que permite? A base tá boa? Então, assim, muita gente quer suplementar milhares de coisas, mas a alimentação é terrível, né? E aí, os efeitos colaterais justificam a utilização? Será que realmente vale a pena? Porque quantas pessoas tentam. Bom, eu sei que a suplementação de creatina, de certa forma, virou algo geral, né? Muita gente acaba pegando, nem sem indicação de nutricionista, infelizmente, mas Tá na farmácia, né? Você passa lá e leva. passa na farmácia e compra. Mas tem, por exemplo, como é que esse cara vai suplementar bicarbonato? E se dá um problema, um colateral Sim, grave, ele chato, né? Que ele vai ficar ali no banheiro uns 2 dias. é. Não, e Então, eu acho que, o que que a galera precisa entender é que, assim, o suplemento, esse tipo de suplementação, vem para melhorar aquilo que já tá bom. Então vem para potencializar um ambiente que já está sendo muito bem trabalhado. Por que que você vai usar creatina para ganho de força se o seu consumo de carboidrato está inadequado? Você não vai nem conseguir exatamente. fazer um bom Falou a treino de base, né? força. É, então não vai fazer sentido Aí eu nenhum. posso A fazer um adendo? creatina entrando nesse orgânico que não tem nem carboidrato. Nunca que você vai conseguir fazer um bom Uma treino de dica como força. treinador para você. Como treinador que gosta muito de você e quer poupar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua vida. Se você quer mais, se tudo isso que você está fazendo é por performance, e vamos supor que você ainda não faz um butterfly pull-up, e você está fazendo keeping, gasta o seu tempo aprendendo a técnica do butterfly pull-up, você vai ganhar mais performance. Melhore a sua eficiência nos movimentos, gasta mais tempo dentro do box, 15 minutinhos por dia. Ah, eu quero aprender a performar, andar melhor de ponta cabeça, ou melhorar, enfim. Gasta o seu tempo na parte técnica, que isso vai te entregar eficiência, vai te entregar mais performance, menos fadiga. A hora que você tiver com o estudo redondo, a planilha vai servir para você, a suplementação vai servir para você chegar naquela performance que você não consegue mais através da sua técnica que já está refinada. Mas se você pudesse investir tudo que você tem em uma coisa só, é sua técnica. Abraham Lincoln, se eu não me engano, disse que se ele fosse cortar uma árvore de 5 horas, ele passaria 4 afiando o machado.
afie o seu machado, ok? Perfeito. Colocação É ou não é, perfeita. Nutris? Exatamente isso. Agora, a Exatamente isso. pergunta de milhões: CrossFit ganho de massa muscular, é possível? Com certeza, com certeza. Para ganhar massa muscular, a gente precisa de sobrecarga. Essa sobrecarga ela pode se dar por meio de aumento de volume ou aumento de intensidade, por peso, né? CrossFit, embora ele não tenha um trabalho, digamos, simétrico, que nem a musculação proporciona, eu acho que o fisiculturismo busca muito isso, o CrossFit ele trabalha com altos volumes e cargas fixas. E cargas desafiadoras, né? Tem um alto número de repetições, isso acaba gerando sobrecarga, consequentemente, a gente pode ter hipertrofia muscular, sim. Só que para essa hipertrofia acontecer, não basta somente treinar, tem que comer bem. Não tem como. O consumo proteico, assim como para aqueles que buscam ganhar massa muscular dentro de uma musculação somente, é o mesmo, se a gente parar para pensar. Então, as necessidades proteicas, elas tendem a ser ali na casa de 1,6, 2,2 gramas por quilo de peso. Então, a gente tem que lançar mão de estratégias, assim como normalmente seria feito para um indivíduo que está buscando ganho de massa muscular dentro de uma academia de musculação. Então, dado o volume do CrossFit, dada a ampla variedade de intensidades, sim, é possível. Principalmente a gente tem muito levantamento de peso, né? Então, obviamente, não vai ser simétrico o ganho. É um esporte. Por ser esporte, os ganhos são concentrados em determinados grupos musculares. Os exercícios são realizados de maneira multiarticular. Então, consequentemente, é esperado que naqueles grupos musculares mais recrutados a gente tenha ganho de massa muscular. Estratégias nutricionais. Bom, existe ali, né, uma recomendação de proteína diária que deve ser seguida ali na casa de 1,6, 2,2 que a gente trabalha. Só que tem um ponto no CrossFit que eu acho que é muito interessante. Exatamente por conta do gasto calórico dele ser bem alto. E a gente, muitas vezes, aquele praticante, ele tá querendo começar um treino ali no box, aí ele já quer pular para uma planilha e nem desenvolve exatamente um bar muscle up ou um pull-up butterfly. Exatamente por essa pressa, muito problema acontece. Quais são esses problemas? Bom, a gente vai voltar naquilo que eu falei no início. O gasto muito alto, ingestão muito baixa. E se você tem ingestão muito baixa, se for uma pessoa destreinada, uma pessoa obesa, né, que não tem costume, ela até pode ganhar alguma coisa em relação à massa muscular, se a gente manejar corretamente a alimentação. Agora, a partir do momento que você tem um cara que já está desenvolvendo, pelo menos o mínimo, ele está brigando ali para conseguir a massa muscular, se você não ajusta a alimentação de uma forma que o gasto calórico ele esteja numa quantidade suficiente, por exemplo, para o que ele gasta ou acima do que ele gasta, dificilmente ele vai desenvolver massa muscular. Dificilmente. A gente pode acreditar isso como o maior erro? Eu poderia dizer que sim, porque muitas vezes o gasto calórico é muito alto e ele não maneja a quantidade calórica suficiente na dieta. E aí cabe ali os detalhes, né? Se você consome a quantidade calórica, a quantidade proteica ideal, beleza, você vai ter ganho. Agora, existem outros detalhes que são fundamentais ali no meio do processo. Como é que é o fracionamento dessas refeições? O objetivo dele é ganho de massa muscular ou é ganho de performance? Ah, ele quer ganhar massa muscular. Então a gente pode aumentar o fracionamento. Porque a gente sabe que a partir do momento o músculo ele precisa de aminoácido. Ele vai estar captando aminoácido para você deixar disponível na sua corrente sanguínea. Esse aminoácido vem como? No formato de proteína. Então come a proteína, digere, vira aminoácido, está lá disponível na corrente sanguínea. Só que cerca de 2 horas após a ingestão proteica, que aquele aminoácido está ali na corrente sanguínea, 2 horas depois, some da corrente sanguínea. Aí, digamos, o cara quer, por exemplo, fazer um jejum intermitente, ou ele quer fazer uma dieta restrita em refeições, vai comer só de manhã e depois de noite, não come no meio do dia. Olha só o tempo que ele vai ficar em jejum. O tempo que não vai ter aminoácido disponível na corrente sanguínea dele. Como que o músculo vai captar aminoácido para poder fazer síntese de proteína muscular e, consequentemente, a longo prazo, ter uma resposta voltada à hipertrofia? Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Né? Então, é importante que exista um fracionamento adequado de proteínas, exista uma quantidade por refeição bacana de proteínas, existem recomendações para isso, existe uma recomendação diária de proteína, existem estratégias, existe, por exemplo, um superávit calórico, né? Mas considerando o gasto do CrossFit, esse superávit ele tem que ser bem conduzido, porque existe uma grande probabilidade da gente ver que esse cara tá perdendo muitas vezes gordura, e aí a gente pensa, pô, ele tá perdendo gordura
mas a gente não atinge o superávit. Bom, talvez ele esteja em déficit. E a gente começa a analisar ali. Então, E aí, nesse processo, é importante também ressaltar essa questão do ganho de gordura, né? Muitas vezes, nesse ganho de massa, ele vai ganhar um pouco de gordura com também, né? certeza, faz parte do processo. Pode acontecer. Ele pode. É muito mais difícil a gente tentar colocar esse cara para comer o que ele gasta do que colocar ele para comer acima do que ele gasta. Se ele ficar em uma condição de superávit ali durante um tempo maior, bacana, ele vai desenvolver. Tem 2 pontos positivos nisso. Primeiro que ele não vai entrar na síndrome de deficiência, não vai ficar com baixa disponibilidade de energia. Né? E aí ele evita uma possível lesão, ele desenvolve melhor os exercícios, ele vai ter força, ele vai conquistar um ganho de massa muscular. Pode até ser que durante esse processo ele ganhe um pouco de gordura, mas tá tudo bem. Isso é uma coisa que com o tempo ele vai se tornando uma pessoa mais treinada, o corpo ele vai se adaptando, ele vai conseguindo utilizar mais essa gordura como fonte de energia, ele vai criando uma flexibilidade metabólica ali, né? Então, a longo prazo, isso vai De deixar ser de um fazer problema, né? ser um problema exato. E agora com essa tendência, você deve com certeza estar recebendo muitos pacientes. A gente está indo para um lado muito híbrido, né? Então, assim, hoje as pessoas não estão mais fazendo só crossfit. Elas fazem crossfit, elas estão associando com a musculação, elas correm no final de semana. Exato. E a dieta, com certeza, vai sofrer um impacto muito grande. Como que você tem lidado com isso? Eu alerto. Eu alerto pelo seguinte, muitas vezes essas pessoas elas não consomem a quantidade calórica ideal, né, que a gente propõe ali para elas. Obviamente, se você sabe, se você tem algo estabelecido, olha, eu vou fazer, digamos, corrida tantas vezes por semana, vou fazer crossfit tantas vezes por semana, bacana. A gente consegue individualizar mais o cardápio, a gente consegue individualizar mais a dieta. Só que o problema é quando já existem casos, eu tenho pacientes que são assim, que segunda-feira vai para musculação, terça vai para o crossfit, quarta vai andar de bike, quinta é corrida, e sexta, às vezes é pilates. Tema livre. Então a pessoa gosta de se aventurar e não tem nada de errado nisso. Só que é um fato. Quando você não tem uma programação, a chance de dar algum problema existe. Então você não segue uma programação, digamos que ele vai trabalhar, vai sobrecarregar muito membros inferiores em uma semana, vai sobrecarregar muito membros superiores em outra semana, e assim por diante. O manejo dietético nesse aspecto, ele é fundamental. Existem algumas estratégias, né, que a gente pode fazer. A gente calcula ali quando seria o gasto calórico, tira uma média, dá para tentar fazer uma evolução e ver como é que esse indivíduo vai responder no que diz respeito, por exemplo, à composição corporal. Então, se ele está perdendo gordura, se está ganhando massa muscular, como é que ele está sentindo em relação à fadiga, se está sentindo dores frequentes. Orientação a gente dá. A gente, é o que eu falei, a programação, orientar em relação a como que ele vai fazer isso, a gente fala, olha, toma cuidado, segue um planejamento e tal. Bacana. Só que é difícil. Não é todo mundo que tá disposto. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada pessoa quer se aventurar num esporte, quer viver coisas diferentes e não tem nada de errado. Nós, como nutricionistas, temos que nos adaptar. Sim. Então a gente tenta fazer algo individualizado para reduzir possíveis danos. Sensacional. Agora sim, a gente Então, tá se encaminhando aqui pro final de forma prática. Para esse cara aí que você tava falando mesmo, assim, teria algum conselho que a gente poderia dar, assim, de forma genérica, para ele que ele melhore a condição de alimentação como base, né, do esportes, né, como sports nutrition? Ó, já que você quer ser o cara híbrido de vários esportes, enfim, para você errar menos, segue mais ou menos por esse caminho aqui. O que que a gente poderia falar? Teria algo genérico? A gente pode considerar, então, um consumo médio de carboidratos, porque eu acho que como existe uma ampla variação de modalidades a serem realizadas para essa pessoa, a gente pode considerar um consumo médio, tem que consumir carboidrato. Quando eu falo médio, não é que a gente fala, nós como nutricionistas, a gente pensa muito em números, né? Eu penso muito em quantidade de carboidrato por quilo de peso, mas fazer pelo menos 4 refeições por dia, né? não é só colocar uma banana com mel no pré-treino, né? Exatamente. E que essas refeições elas contenham proteína, não é uma regra, mas se elas tiverem proteína, já é menos um problema que você vai ter. Atingir, eu gosto de falar que quando a gente pensa no número, atingir 20 gramas de proteína, pelo menos no mínimo. Como que você atinge 20 gramas de proteína? Uma dose de whey numa refeição, Um filé de um frango? filé de frango. Então, quando a gente vai traduzir 3 isso para a ovos. prática, 3 ovos. Então, não é difícil. Só que tem gente que tem preguiça de comer. Tudo bem, faz parte. Porque às vezes a gente tentar incrementar a dieta de uma pessoa que está ali fazendo 1, 2 refeições mal feitas no dia, com muito ultraprocessado, é um pouco complexo. Mas cabe ali
você tentando aos poucos. Hoje eu faço 2 refeições, vamos tentar 3. A partir daí, passa para 4 refeições. 20 gramas de proteína no mínimo por refeição, considerando esses alimentos que eu falei para vocês. Começou a desenvolver bem, bacana, dorme bem, treina bem, come bem, dorme bem. Não tem segredo, né? Infelizmente a gente tem tem muita gente querendo reinventar a roda. Superestimando algumas outras coisas. Exato, superestima coisas que do meu ponto de vista ainda faltam evidências para a gente poder bater o martelo e falar isso aqui funciona, né? Muito se fala, por exemplo, sobre suplementação de antioxidante. Eu acho bacana, eu acho que é um potencial, existe um potencial. Só que não tem como eu bater o martelo e priorizar isso em relação a outras coisas que são mais importantes. Uhum. Como é que você vai suplementar antioxidante? Você não precisa. Chupa uma laranja, chupa uma fruta, come cereja. Pô, tem de antioxidante, é absurdo. Fora que tem muita gente, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam para mim dessa forma, né? Eu consumo vitamina C antes de treinar. Bom, toma cuidado. A gente tem alguns trabalhos que estão mostrando que o consumo de antioxidante antes de sessão de treinamento de força pode atrapalhar adaptações do treinamento de força. No que diz respeito a ganho de força, hipertrofia. Então a gente sabe que. Naquele momento você quer exatamente o Aí dano, olha, né? Exato, olha é importante. esse combo. Não tá consumindo proteína direito, tá se entupindo de antioxidante. É o combo perfeito para não ganhar massa muscular, né? Não vai ganhar nunca, não Exatamente, vai não ter vai ganhar adaptação Entupindo de nunca, né? vitamina C, porque a vitamina Meu Deus C do céu. e a proteína tá em 2 refeições Exato. no dia. Aí não tem como, aí não... Dicas preciosíssimas para você aí, ó, que não tem a mínima ideia do que você tá fazendo, mas da base, isso é CrossFit, eu tenho que tirar o chapéu, porque aquele desenho é maravilhoso da pirâmide com a nutrição embaixo Isso é lá. Isso é verdade. muito E esse Isso é bacana, muito né? bacana. A Valoriza base da demais. nutrição. tem que bater palma porque realmente é isso. Então, assim, tem que comer, tem que dormir e performance. Eu acabei de dar a dica para vocês. É o treino. Isso aqui são os acessórios, base, né? Indispensável, mas assim, você vai ficar bom mesmo treinando. Se não treinar, não vai ficar bom. Não adianta, tem milagre. Só que se Pode não comer tomar. direito, você não vai treinar direito. Não vai treinar direito, entendeu? Mas tudo isso aqui é para deixar o quê? Se você não dormir direito, você chega se arrastando pro treino. Mas onde você vai ganhar a performance é lá, no fogo, na pancada. Quando você sabe fazer as coisas com técnica, entendeu? Para não se machucar. Exato. Para viver o esporte tem que passar por várias etapas. São vários degrauzinhos ali, né? Que você vai superando, né? Exatamente. Muito bom, Breno. Acho que foi uma aula muito bacana aqui para nossa audiência, né? A gente adora falar sobre CrossFit, sobre suplementação, enfatizar algumas Nutrição. coisas do que a gente já falou, outras coisas que sempre vem nova, né? E esse é um assunto que a galera gosta muito, curte mesmo, porque é um assunto que, por exemplo, a pessoa sai de um episódio como esse já conseguindo colocar em prática amanhã o Sim, que foi dito aqui, isso é muito legal. né? Então você falou aí sobre quantidade de ingestão de proteína, são tantas coisas que a pessoa amanhã já começar a colocar em Já prática, vai dar bom. mesmo que ela não passe com Com o nutricionista, ela já consegue ver muita mudança. Sim, ela consegue Então ter uma base, né? Uma base. Ela vai ter exatamente. um norte para onde ela vai seguir, né? Acho que isso é muito importante. E eu acho que falta isso, né? Infelizmente, a gente não tem eu venho da área acadêmica, né? Então, a gente tem é muito escassa a divulgação científica. Eu acho que isso tem que começar a chegar para o público que realmente vai consumir, mas de uma forma que realmente seja palpável para Base, né? eles. Então, é muito bacana o trabalho que vocês realizam aqui. Parabéns, é muito legal. Fico muito feliz de ter sido convidado. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi Foi um muito legal. prazer receber. Parabéns Como pra como que a ti. galera te encontra? Deixa aí suas redes, tem canal, por onde que a galera consegue te encontrar? Tá. Consultório? Isso. Atualmente eu estou atendendo entre São Paulo e a região ali do Vale do Paraíba. Meu Instagram é Breno Duarte Nutri. E acho que é mais ou menos por aí. Acho Pelo que é isso. Instagram a Pelo gente Instagram a gente já ter consegue ter acesso uma... a Todos os tudo, né? contatos, quiser Exato. marcar consulta, Exatamente. Instagram é tudo. Manda uma se mensagem pro quiser fazer uma Instagram. pesquisa, Exatamente, tá exatamente. tudo em casa. Perfeito, tá em casa, tá em casa. Só no Breno, Instagram. Por sinal, preciso de voluntários. Posso fazer um... agora, faz seu pitch. Perfeito. Então, se você é ciclista, e é contraditório, tô falando de CrossFit, mas eu tô falando de ciclismo. Na verdade, é que eu tô precisando de ciclistas para poder testar a suplementação de nitrato. Então, se você tá aí na faixa de 18 a 45 anos e pratica ciclismo por pelo menos mais de 60 km por semana, já treina mais de um ano, entre em contato comigo.
vai ser bacana, porque a gente vai conseguir fazer um protocolo de suplementação de nitrato, vai conseguir realizar uma pesquisa bem bacana. E se você tiver interesse em pesquisa científica, a gente está rodando ali na cidade universitária da USP, tá bom? Ó, se você tivesse falado até 55, eu ia nessa pesquisa. Ele falou, eu preciso de voluntário. Então não tô pedalando Ele falou, aí. eu preciso de voluntário. Eu achei que ele tava fazendo um convite pra gente. Eu já tava assim, eu aceito. Eu achei que era... Por favor, se vocês quiserem participar, fiquem à quase não gosto vontade. de testar as coisas. Meu irmão, Não. muito obrigado pelo episódio e te esperamos aqui Muito para bom. uma segunda edição, hein? Perfeito. Será convidado, que Conte comigo. tem muito conhecimento aí pra gente explorar ainda. Ah, pô, eu poderia falar durante horas aqui. Se vocês Daria, quisessem. né? Com Muito certeza. bom. Gente, Muito obrigado. bom. Mais um episódio finalizando o DeckCast. Até o próximo. Valeu! Beijo, galera. Valeu.